Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso papo é sobre consórcio para construção ou reforma. Se você tem o sonho, né, de construir aquela casa do seu jeitinho, desenhado ali, colocando cada detalhe, né, do seu jeito e da sua forma aí de viver, né, do seu jeito, né, do bem-estar, né, pensando aí no bem-estar da sua família, em proporcionar, né, essa qualidade de vida aí para sua família. Então, presta atenção nesse vídeo que eu vou te dar todas as dicas de como utilizar o consórcio, né, para realizar esse sonho. De como realizar esse sonho pagando muito mais barato, tá? Hoje, quando a gente fala de compra de terreno, por meio de um financiamento, é a taxa de juros mais alta que existe no mercado, tá? Então, gira em torno aí, um financiamento de um terreno em torno de 10 a 13%, tá? É mais caro do que se você for financiar um imóvel. Então, no consórcio, você pode utilizar o consórcio que não tem juros, que só tem uma taxa de administração, que você vai pagar em média 1% de taxa de administração ao ano, contra 10 ou 13% se você for comprar o seu terreno, né? No consórcio você vai pagar 1%. Então, presta atenção de como você pode fazer isso, como é liberado o dinheiro. Eu vou te contar aí tudo nesse vídeo. Então, não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, né? E deixar aqui o seu comentário, tá bom? Então, vamos nessa. Bom, consórcio, né? Uma forma inteligente de comprar o seu bem, de comprar o seu terreno, de construir, de reformar, sem pagar por juros abusivos, tá? Ah, Lizzy, mas como é isso? Como que é liberado? Eu já ouvi falar que é muito burocrático, que para construir com o consórcio, né, leva aí muita burocracia, dá muito trabalho. Não dá. Presta atenção que eu vou te explicar de uma forma bem simples, que você vai entender como você vai conseguir realizar esse sonho. Então, primeiro ponto, eu quero comprar o meu terreno e eu quero construir, tá? Então, você vai levantar aí mais ou menos o orçamento, né, que você vai gastar para a construção e o valor do terreno. E aí, você encaixa lá na sua carta de crédito. Ah, eu quero comprar um terreno de 200 mil, tá? E eu quero construir, fazer uma obra aí de mais 200 mil, né? Então, eu quero um crédito total aí de 400 mil. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no consórcio, né? Eu vou estudar as estratégias para tentar ser contemplado mais rápido, né? Então, você pode ofertar lance, você pode utilizar parte do crédito para dar lance, você pode ser sorteado, você pode entrar em um grupo novo, você pode entrar em um grupo que já está rodando, você pode estudar, né, os meses de baixa desse grupo, você pode contratar ou 400 mil direto, ou você pode fracionar isso, que é uma estratégia que eu gosto muito, né? Que é, eu não vou contratar lá 400 mil direto, eu vou contratar 4 cotas de 100 mil. Ah, Lizzy, por que você gosta dessa estratégia? Né? Então, hoje, se você for entrar em um grupo de 400 mil, a galera que tá ali, né, o mínimo de um crédito que vai ter nesse grupo é 250 mil, tá? Então, a gente tá falando de pessoas que têm mais poder aquisitivo. Quando você vai para um grupo
aonde as cotas menores, né, as cotas são de 50, 55 mil e as maiores são de 100, automaticamente a gente está falando de um poder aquisitivo um pouco menor. Então, é fato que os lances serão menores. Ah, é muito menor? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas em média, tá? São 10%, de 10 a 15% menor do que um grupo de crédito mais alto, tá? Então, se a sua ideia é ofertar lance, o ideal é que você fracione, tá? Além de você estar concorrendo, né, com os lances menores, com o perfil, né? Então, hoje, se você for entrar em um grupo de 400 mil, a galera que tá ali, né, o mínimo de um crédito que vai ter, nesse grupo é 250 mil, tá? Então, a gente tá falando de pessoas que têm mais poder aquisitivo. Quando você vai para um grupo onde as cotas menores, né, as cotas são de 50, 55 mil e as maiores são de 100, automaticamente a gente está falando de um poder aquisitivo um pouco menor. Então, é fato que os lances serão menores. Ah, é muito menor? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas em média, tá? São 10%, de 10 a 15% menor do que um grupo de crédito mais alto, tá? Então, se a sua ideia é ofertar lance, o ideal é que você fracione. Multiplicou, né, as suas chances de ser contemplado no sorteio. Então, por isso que eu gosto dessa estratégia. Ah, Lise, então eu posso comprar 4 cotas e aí eu fui contemplado em uma, eu já posso comprar o terreno? E aí eu fui contemplado em outra, eu já posso começar a construir? Tá? Isso é um ponto de alerta, depende da administradora, tá? A maioria das administradoras não liberam dessa forma, né? Vai liberar só no momento que tiver as 4 cotas contempladas. E aí, como que é feito o pagamento? Então, digamos que eu alienei ali, né? Eu juntei ali as 4 cotas que eu contemplei, ou uma cota, enfim. Aí, né, nesse processo, é igual. E aí, eu comprei o terreno, né? E eu preciso da outra parte para construção. Como que a administradora vai liberar esse dinheiro? Ah, ela vai me dar logo os 200 mil lá na minha conta para mim fazer a minha obra? Não, tá? Por quê? Porque normalmente a obra se perde, então precisa de um acompanhamento. E como que é feito esse acompanhamento e a liberação desse dinheiro? Então, digamos que eu comprei lá o meu terreno de 200 mil e agora eu vou pedir para a administradora os meus outros 200 mil, que eu quero construir com esse valor. A administradora, ela vai te pedir o cronograma físico-financeiro da obra, tá? É um cronograma físico-financeiro da obra, né? Que é aquele que o engenheiro ou um arquiteto, ele vai fazer para você e vai registrar na prefeitura, para que você possa começar a sua obra. E aí a administradora, ela vai liberar o dinheiro de acordo com as etapas desse cronograma. Então, digamos que eu comprei o terreno, já alienei o terreno como garantia, apresentei esse cronograma para a administradora, né? E aí ela vai liberar a primeira etapa, tá? Concluiu a primeira etapa, vem um vistoriador, ele verifica se a etapa foi concluída e libera a segunda etapa. Ah, Liz, eu preciso de notas fiscais, eu preciso contratar uma empresa para fazer a obra? Não, tá? Ele só vai verificar se a etapa foi concluída com sucesso para liberar a segunda, tá? Então, você pode fazer com o seu pedreiro, de repente, né, eu tive casos de clientes que parcelou o material de construção no cartão e aí ficou com uma parte desse dinheiro para reserva,
né? Por quê? Porque o dinheiro de cada etapa, ela é liberada na sua conta corrente. Então, o ideal, né, é que você controle para que a etapa seja concluída, né? Porque senão a administradora do consórcio não vai liberar a próxima etapa, tá? Lise, eu já tenho uma obra que está em andamento. Eu consigo utilizar o consórcio para terminar essa obra ou para dar sequência nessa obra? Sim, consegue, tá? Ela precisa estar regularizada, né? Então, vai precisar da documentação, a gente vai alienar o terreno, né? Então, o terreno tem que estar quitado, e aí a gente dá andamento ali no processo da obra, né? A partir daquele momento. Então, dá para fazer sim. Ah, eu quero comprar um terreno que custa aí 300 mil e eu quero fazer uma obra de 200 mil. Dá para fazer dessa forma? Não dá, tá? Normalmente, o limite do valor do terreno não pode ultrapassar 50% do valor da obra, né? Então, o terreno ele tem que ser mais barato, né, do que a obra que você vai concluir, que é normalmente o que acontece, né? Normalmente o terreno é um pouco mais barato e a obra costuma ser aí mais cara, tá? Eu posso usar o meu FGTS para ofertar o lance no consórcio e construir a minha casa? Sim, pode, tá? Você precisa estar dentro das regras da Caixa Econômica, né? Então tem que ser um imóvel de moradia. O valor do FGTS não pode ser utilizado para compra do terreno, tem que ser utilizado só para construção, né, da obra, e o desmembramento, né, dessa parte aí do FGTS tem que ser feito direto com a Caixa Econômica, tá? Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. E eu posso utilizar o consórcio para reforma, né? Como que é isso? Né? Quando eu falo de reforma, o primeiro ponto é o imóvel a ser reformado, ele precisa estar quitado, tá? Ou, né, se o imóvel ele tá financiado e você quer fazer um consórcio para quitar esse financiamento, né, e reformar esse imóvel, aí dá, tá? Agora, se o imóvel tiver financiado, você não tem ideia de quitar o consórcio, o financiamento com o consórcio, né, e quer reformar, não dá, né? Agora, eu tenho um imóvel que está quitado e eu quero reformar ele com o consórcio. Como que é o processo, né? Então, a administradora vai alienar o imóvel como garantia para o grupo, né? E vai liberar também de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, né? O mesmo lá que eu falei da construção, tá? Então, precisa registrar na prefeitura e dar andamento na obra. Como que é a liberação desse dinheiro? Quando se trata de reforma, a maioria das administradoras liberam por reembolso, tá? Então, você precisa ter pelo menos o valor da primeira etapa. E aí, a mesma coisa, vai um vistoriador, vê se foi concluída e libera a segunda etapa. E assim por diante. Então, quando a gente fala de construção, o valor ele pode ser liberado antecipado, né? Não total, mas de acordo com as etapas. E quando a gente fala de reforma, ele é liberado normalmente por reembolso, tá? Então, são formas diferentes de liberação do crédito, tá? E qual consórcio que me atende, né? Qual consórcio eu faço para construção ou qual consórcio eu faço para reforma, tá? Normalmente é o consórcio imobiliário, é o mesmo para compra do imóvel, para compra do apartamento ou da casa, né? Ou a casa de campo, enfim, é o mesmo consórcio. Eu preciso definir isso no momento da compra do consórcio?
Não, tá? Você entra em um grupo de consórcio imobiliário. E aí, quando você é contemplado, você escolhe o que você quer fazer com esse crédito. Se você vai construir, se você vai reformar, se você vai comprar um imóvel pronto, tá? E como, Elise, eu posso também utilizar esse mesmo consórcio imobiliário para comprar um imóvel na planta? Também pode, tá? Porém, a administradora de consórcio, ela só vai pagar a construtora que você está comprando o imóvel na planta quando esse imóvel tiver regularizado, né? Então, no momento de entrega das chaves, no momento onde a construtora libera o imóvel para financiamento, é o momento que você pode entrar com o crédito do consórcio, tá? Por quê? Porque aí o imóvel, ele pode ser alienado também. Então, precisa já ter aquele habite-se, né? Que normalmente demora um pouquinho mais para liberar aí para a construtora liberar, tá? Então, eu posso pagar os valores das chaves? Não, tá? Por quê? Porque o valor das chaves e o valor que você tá pagando antes de ter ali o imóvel, ele é negociado com a construtora, tá? Então, não tem como a gente já pagar algo que eu não tenho ainda a garantia, tá? Exceto se a construtora jogar esse valor para depois da entrega do imóvel, né? Aí sim, mas antes não. Então, só quando a gente tiver uma garantia, né? Aí sim você pode entrar com o crédito do consórcio. Outro ponto muito importante, né, que gera aí muitas dúvidas. O que eu pago, né? O que eu posso comprar aí no momento da reforma ou no momento da construção, né? Então, entra móveis planejados, Liz, eu posso fazer os meus móveis planejados com o consórcio? Não, tá? Então, hoje existe no mercado, né, um consórcio só para móveis planejados, né, que é diferente do consórcio imobiliário, né? Então, quando se fala de construção e de reforma, não entra os móveis planejados, vai entrar só a parte mesmo de construção, né? Então, vai entrar a porta, a janela, o porcelanato, né? As louças, né? Do banheiro, enfim. Mas a parte de móveis planejados, aí é um outro tipo de consórcio, tá? Não entra aí na parte de construção ou de reforma, tá ok? Então, para finalizar, quais pontos importantes que você precisa ficar atento antes de contratar o seu consórcio para construção ou para reforma, tá? Consórcio, nunca você tem que ir atrás somente de taxa de administração menor, tá? A taxa de administração, ela vai variar de acordo com a administradora. Mas existem alguns pontos que são muito importantes, mais importantes do que só a taxa de administração, tá? O primeiro qual é? A quantidade de participantes do grupo, tá? Então, às vezes, a pessoa que tá te vendendo vai dizer, olha, esse grupo aqui tá contemplando muitas pessoas por mês, tá contemplando uma média aí de 40 pessoas por mês, tá? Então, é bastante gente? Parece que sim, mas qual é a quantidade de participantes desse grupo? Porque se ela tá contemplando 40 pessoas, né, e ela tem 10 mil pessoas dentro de um grupo, poxa, ela tá contemplando menos, ela teria que contemplar aí 50, 60 pessoas por mês, tá? E como que eu faço essa continha? Como que eu sei, né, se o grupo tá bem ou o grupo não tá bem, né? Então, a gente vai pegar a quantidade de participantes e vai dividir pelo prazo, tá? Então, um exemplo, se eu pegar lá 600 pessoas, um grupo que tem 600 pessoas, e eu dividir
por 200 meses, que é o prazo, eu tenho que contemplar mais ou menos 3 pessoas por mês, né? Então, essa é a média. Ah, mas a empresa está contemplando 6. Então, significa que ela vai terminar antes aí dos 200 meses. Antes de chegar em 200 meses, ela já contemplou todo mundo. Então, esse é um indicador, né, para que você saiba se essa empresa está bem ou não, né? Se eu pegar lá o exemplo de 10 mil pessoas e dividir 10 mil pessoas por 200 meses, a empresa tem que, né, teria que contemplar aí 50 pessoas por mês, né, para a gente chegar aí em 200 meses. Então, se ela está contemplando 40, ela tá deixando aí 10 pessoas que ela vai ter que contemplar de alguma forma depois. Então, essa é uma forma de você identificar, né, se o saldo do grupo, se as pessoas que estão ali no grupo estão pagando em dia, se é um grupo legal para você entrar, tá? E outra coisa, né, qual que é o outro indicador que você também consegue consultar na hora de escolher o seu consórcio, é por meio de um indicador de uma taxa, né, cobrada, que se chama fundo de reserva. Né? Esse fundo de reserva, ele é cobrado pelas administradoras e pelos bancos para suprir eventuais inadimplências do consórcio. Né? Então, se não tiver ali caixa suficiente para as contemplações mensais, a administradora pode utilizar esse fundo de reserva para contemplar as pessoas, tá? Então, se o fundo de reserva for muito alto, significa que a inadimplência também é muito alta, tá? E quanto é um fundo de reserva alto, Lise? Olha, existem administradoras e bancos, principalmente, que cobram uma média de 3 a 5% de fundo de reserva, enquanto outras cobram 0,5% de fundo de reserva. Então, quem cobra 0,5% tem um saldo, né? Tem a saúde financeira dos grupos melhor. Então, contempla mais pessoas por mês, de acordo aí com a quantidade de participantes, né, que existem ali no grupo. Então, a minha dica é: contrate empresas onde a quantidade de participantes não seja muito grande, né, seja reduzida. E o outro ponto que eu também acho muito interessante é você observar se a administradora trabalha com grupos abertos ou grupos fechados. Grupos abertos, ela vai contemplar as pessoas mensalmente e ela pode repor essas vagas. Essas vagas contempladas podem ser repostas porque são grupos abertos. Então, todos os meses tem muita gente entrando nesses grupos. Os grupos fechados, a administradora só repõe essas vagas em caso de cancelamento, né? Então, entra menos pessoas aí ao longo da jornada aí, do prazo do consórcio. Então, a minha dica é: entre em grupos fechados, né? Observe a quantidade de participantes e observe a taxa de fundo de reserva que é cobrado pela administradora. Se o fundo de reserva for muito alto, né? Não importa se a taxa for menor. Porque se a sua ideia é acelerar a contemplação, é ter a contemplação mais rápida, essa não é a melhor opção. É melhor fazer com uma administradora que tenha uma taxa de administração um pouquinho maior, né? E um fundo de reserva menor. Outra observação. É muito interessante que você entre em um grupo de consórcio aonde a administradora cobre um seguro de vida. E por que isso? O seguro de vida, caso a pessoa que está ali dentro do consórcio, ela venha a falecer ou entrar em invalidez total
onde ela não pode mais, né, trabalhar e pagar as parcelas do consórcio, o seguro de vida ele vai quitar, né, o saldo devedor desse consórcio, né? Então a dívida não fica ali para o grupo, não interfere na saúde financeira do grupo, né? E a gente passou aí por um ano onde, né, houve-se aí muitas utilizações do seguro de vida. E se você opta em entrar em um consórcio onde a administradora não preza, né, pelo seguro de vida, é muito mais arriscado para a saúde financeira do grupo, né? Então, eu aconselho que você entre em uma administradora que tenha ali o seguro de vida e que vai ajudar o grupo caso, né, venha acontecer aí um momento, né, igual que a gente viveu, que houve-se aí muitos pagamentos de seguro de vida. Então, isso não interfere na saúde financeira do grupo e no seu planejamento, né? Se você quer acelerar, se você quer conquistar logo o seu imóvel ou conquistar o crédito para você construir o seu imóvel, reformar, né? Isso não vai atrapalhar os seus planos, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre reforma, sobre construção, sobre consórcio imobiliário, né? O que você consegue fazer com ele, como é feita a liberação, e aí algumas dicas finais de como contratar, né, de como contratar um consórcio melhor, né? O que você precisa observar para que você tenha um sucesso aí no seu planejamento. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sou Lidiane Ribeiro e há 10 anos ajudo pessoas a conquistarem um imóvel próprio.